Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Senhoras e Senhores Deputados. A primeira coisa que eu gostaria de registar e enfim, observando o próprio debate, é que não é possível dizer-se aqui que isto já não tem atualidade, que é uma discussão da época passada, como ouvi dizer ao Sr. Ministro, quando no momento em que se quis discutir isto mais perto do acontecimento, foram levantados todo o tipo de travões e de impedimentos a que esta discussão fosse feita. E tanto que foram que nós só estamos aqui hoje a discutir porque um partido, no exercício de um direito legítimo, putestativamente impôs esta discussão, porque senão provavelmente não teríamos ainda aqui hoje o Sr. Ministro para discutir este assunto connosco. É verdade, Sr. Ministro, que o Sr. Ministro é provavelmente dos membros do Governo que mais vezes é chamado ao Parlamento e que mais vezes tem debates no Parlamento. Eu talvez o convidasse era a pensar porque é que isso será, ou seja, se será porque lhe corre tudo bem ou se será porque há uma sucessão infindável de casos dos quais o principal responsável é o Sr. Ministro, que levam a isso mesmo e a esse tipo de discussão, ou até, se quiser, pelo aquilo que tem acontecido no âmbito da sua pasta e da sua atividade. Em relação a isto, dizer objetivamente o seguinte, quer dizer, a questão de fundo aqui, quer dizer, não vale a pena de resto insistirmos muito, porque estamos sempre a insistir numa questão de responsabilidade política e aparentemente o Governo e o Sr. Ministro da Administração Interna em particular não assumem nunca essa mesma responsabilidade política. Houve qualquer coisa que correu relativamente bem e então a propaganda é desmedida, ou quando as coisas correm mal. Bom, não era connosco, era com o clube, era com... Não tem nada a ver. Sr. Ministro, há aqui questões que são evidentes e que já foram postas em cima da mesa por várias forças políticas. Quer dizer, a primeira é, isto não é, podemos conversar para o lado, como acabámos de ver, e dizer, bom, isto é uma normal manifestação, não aconteceu nada. Não, quer dizer, isto não é uma normal manifestação. Isto aconteceu em circunstâncias muito especiais do país, como de resto já tinha acontecido no ano anterior, porque já estávamos em pandemia no final do campeonato anterior e as regras foram outras, no início de uma vaga pandémica, com risco de contágio muito forte e com regras restritivas aplicadas no país muito especiais, de distanciamento entre as pessoas, de cuidados, etc. por aí fora. E há aqui uma questão essencial, Sr. Ministro, que passa acima de tudo isso, que é a questão da autoridade do Estado. O senhor, de facto, não é responsável nem pelos festejos, nem pelas ruas, mas é responsável por garantir que as regras públicas, as regras de proteção dos cidadãos são cumpridas. E desse ponto de vista há uma leitura que é fundamental e que é lamentável que o Sr. Ministro não a faça, que é isto correu bem ou isto correu mal. Nós temos também responsabilidades ou não temos responsabilidades, ou seja, um pingo de humildade numa coisa que objetivamente toda a gente viu, toda a comunicação social relatou, todos os comentadores comentaram que não correu bem. E não correu bem, depois há aqui uma segunda questão, não é só a questão do despacho. Dizia e bem o Sr. Deputado José Manuel Pureza que, enfim, não há uma entidade que pudesse dizer que isto não se enquadrava desta forma. Bom, quer dizer, quem era a entidade que poderia ter tomado essa posição e que poderia ter dito? Acima das várias entidades que se pronunciaram. Eu só vejo uma, o Governo. Era o Governo. E no Governo o Sr. Ministro, que podia ter vindo acima das outras entidades dizer, olha, isso não pode acontecer assim, isso tem que se acontecer noutros moldes, noutros termos, com outras cautelas. Sabendo para mais que as várias entidades que se pronunciaram sobre este assunto, e houve não sei quantas, e isto tanto que não era um assunto que não fosse previsível ou de preocupação, que houve toda uma conversa pedida até pelo próprio Sporting Clube de Portugal desde março para saber como é que poderia ser, como é que deveria ser feito, etc. E as várias entidades foram contra aquilo que aconteceu, ou seja, os seus pareceres iam num sentido contrário àquilo que veio a acontecer. Obviamente a própria PSP e a sua direção, obviamente a própria DGS, a DRS, a MPC, o Calmetras, todas as entidades ouvidas, como consta de resto do relatório, e o relatório desse ponto de vista é rigoroso e muito factual, como não podia deixar de ser, as entidades foram contra aquilo que aconteceu. E, portanto, aí é que se levanta a questão do despacho, ou seja, o Sr. Ministro não interveio para
procurar uma outra solução, como eu acho que era obrigação da sua função. E, Sr. Ministro, pode dizer, este assunto já passou, já estamos noutra fase. Bom, mas a responsabilidade política existe, e a responsabilidade política, e estamos só a falar de responsabilidade política, obviamente que não prescreve, por assim dizer, e podemos fazer um julgamento hoje e uma análise hoje destes mesmos factos. Ou seja, o Sr. Ministro, ao reportar-se àquilo que tinha estritamente sido acordado entre o Sporting e a Câmara Municipal de Lisboa, que são entidades que têm, obviamente, também responsabilidade nesta matéria, ignorou um bocado aquilo que vinha das próprias forças de segurança, e designadamente da PSP. E eu acho, sinceramente, Sr. Ministro, que aí há dois problemas. O problema é que isso não foi uma decisão de bom senso. A segunda foi que pôs, obviamente, em causa a própria autoridade do Estado, tão necessária para prevenir o risco pandémico, e tudo indica que nós teremos tido um acréscimo de contágios na sequência deste evento, que era previsível, que era compreensível e que era natural que viesse a acontecer. Por último, Sr. Ministro, dizer-lhe também, insistindo na pergunta sobre qual é a sua leitura sobre estes acontecimentos, se isto correu bem ou não correu bem, se houve ou não houve os cuidados necessários, porque contraditoriamente as decisões que são tomadas são em cima do acontecimento. Um acontecimento deste tipo implica uma informação ao público até muito anterior. Os portugueses têm sido muito disciplinados, penso que estamos de acordo nisso, e portanto os portugueses iam saber o que é que podiam fazer, onde é que podiam estar, e teriam cumprido, os adeptos do Sport, estou a terminar mesmo, Sr. Presidente, como os adeptos de qualquer outro clube. O Sr. Primeiro-Ministro foi informado ou não foi informado? E porquê é que o Sr. Ministro, na conferência de imprensa, tenta atirar as responsabilidades para o Sporting, em vez de assumir que isto não correu bem e de assumir as suas próprias responsabilidades? Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Presidente. Saúdo os senhores deputados que usaram da palavra nesta ronda e, sinteticamente, tentarei abordar as várias questões que foram aqui colocadas. Uma primeira questão de âmbito geral, se numa avaliação com um sentido para o futuro, se considero que foi positiva a forma como decorreram estas celebrações enquanto sinal para todo o país, não considero. Acho que ninguém o poderá fazer, independentemente das justificações que foram aduzidas, que são referidas no relatório, ou a ansiedade que aqui foi referida por alguns senhores deputados. O documento que na tarde do dia 10, isto é, na véspera do último desafio que levou à consagração do Sporting Clube Portugal como campeão de futebol na época passada. Aquilo que o documento da Polícia de Segurança Pública vem transmitir é a dizer, bom, foram discutidos vários modelos, nós preferíamos outro, designadamente preferíamos um modelo de realização de celebração dentro do estádio. Bom, esse documento tem, essa é legítima, essa manifestação de uma preferência, tem várias questões que, não levantando já sequer a questão temporal, tem várias questões que são insuscetíveis de uma decisão. Não estou sequer a discutir o mérito, esse modelo não foi aceito por ninguém, a começar pela entidade que é proprietária do estádio e entidade que iria promover as celebrações. Bom, e outros disseram mesmo, isso consta também no relatório, bom, mas numa altura em que não é possível entrar num estádio para assistir a um jogo, com que regras é que iriam entrar num estádio para celebrar? E isso garantiria que, se houvesse limitação daqueles que aí estariam, o que é que aconteceria fora do estádio, em Lisboa e um pouco por todo o país? Não vale a pena, mas a questão básica é esta. A Polícia de Segurança Pública não pode dizer que o 1º de Maio não é na Alameda, é noutro sítio qualquer. Ou não pode dizer que a festa do Avante não é no Seixal, é noutra localidade qualquer. Ou que a iniciativa, enfim,
sei, o Pontal ou uma iniciativa qualquer do PSD, não é em Quarteira, é de outro sítio qualquer. Não é competência da Polícia de Segurança Pública, bem, também não é do Ministério da Administração Interna. Do Ministro da Administração Interna dizer, mas estamos aí, mesmo aí, num quadro distinto. E, portanto, é no quadro da iniciativa, e designadamente não pode forçar aqui que a iniciativa se realizasse dentro de uma instalação de uma entidade que não queria fazer essa iniciativa. Bom, e foram suscitadas então, várias dúvidas. É perfeitamente legítimo que essa manifestação de preferência por esse modelo, só que esse modelo não era possível. Bom, como foi dito por todos, pelo Sporting, quer pelo Sr. Presidente da Câmara de Lisboa, não estamos aqui a fazer, não vale aqui a pena fazer segredos de polichinelo. Foi dito que um modelo que permitisse uma distribuição de pessoas ao longo de vários quilómetros era o modelo que entenderam como mais adequado. E foi nesse quadro que foi feita uma operação de segurança que, felizmente, não teve as condições, os resultados dramáticos da morte que se realizou nos festejos do Atlético de Madrid, igualmente em maio, dos vários mortos que se verificaram em Itália nos festejos da vitória no Campeonato Europeu de Futebol, ou na dimensão do que se passou em Paris, na sequência, aí não dos festejos, mas da derrota do Paris Saint-Germain no final da Liga dos Campeões. Isto não justifica nada, mas significa aqui que devemos considerar a responsabilidade política, administrativa e jurídica é relativamente ao que se passa em Portugal e não relativamente ao que se passa noutros países, mas não vale a pena vir aqui como carpideiras vários meses depois daquilo que, do quadro do que pretender que a celebração de uma vitória de um clube que há 19 anos não era campeão nacional iria decorrer com a disciplina de uma peregrinação a Fátima ou de uma celebração do 1º de Maio organizada exemplarmente pela CGTP. Não é possível. Estamos a falar de dinâmicas sociais totalmente distintas. Quanto aqui ao segredo do dito despacho, não, o despacho, o único meu despacho, e é isso que é dito à cada, não vale a pena aqui virmos mistificar aqui um caso de... Não, o que a cada perguntou é qual é o despacho. Não, o despacho é o que está na página 24 do relatório e que diz as 3 alternativas descritas foram analisadas na reunião de sexta-feira passada. Ponto. A Câmara de Lisboa e o Sporting Clube Portugal acordaram na 3ª alternativa, à atenção do Sr. Secretário de Estado Adjunto e da Administração Interna. Este é o único despacho, tem sido perguntado se havia outros. Não há mais nenhum outro despacho. Este despacho não tem, nem poderia ter, nenhuma natureza de autorização, mas, como também é dito sendo este despacho de final de dia de segunda-feira, não interessa, enfim, foi uma segunda-feira em que basicamente estive concentrado em várias reuniões bilaterais ao longo de todo o dia, preparatórias de uma reunião europeia da nossa presidência sobre gestão de fluxos migratórios e que decorreu no dia 11 no CCB. Foi a primeira reunião presencial significativa, e, enfim, esse despacho feito relativamente a um documento que surgiu à meia da tarde de segunda-feira é basicamente um despacho a dar conhecimento do acompanhamento desta questão por quem o estava a fazer. E, aliás, o relatório diz que também, já desde domingo,
a Polícia de Segurança Pública estava a organizar o seu modelo de intervenção para o modelo de celebração que se veio a realizar.